Sabe aquela história que chega de fininho com uma sinopse meio genérica, mas que te conquista no primeiro episódio? Então, Amará na Primavera é esse tipo de história. Com o título original de Will Love in Spring, é um drama chinês de 21 episódios, com uma história moderna que toca em temas sensíveis. Um casal que transborda química. Nossa protagonista, quando jovem, perdeu seu pai num acidente de carro, no qual ela ficou com uma deficiência motora em uma das pernas, tendo de amputar esse membro e passar a usar prótese. Ela aprendeu a mascarar sua dor e as feridas da vida devido a um breve encontro com o nosso protagonista, no tempo da escola. Depois disso, se mudou para Xangai, onde aprendeu a desfrutar dos benefícios de morar numa cidade grande, onde ninguém nota ninguém por suas diferenças. Já o protagonista, quando teve seu breve encontro com a protagonista na adolescência, estava numa fase muito rebelde, devido à distância dos pais e de ter perdido seu melhor amigo. Encontrou apoio em sua avó e em um outro personagem que ele chama de mestre e que lhe ensinou sua atual profissão, agente funerário. E aqui é interessante como o drama dá um grande realce a essa profissão, o quão detalhista eles são, e o grande drama da história é realmente as mortes, e como lidar com as perdas, e como viver a vida o mais prazerosamente e vividamente possível. Lá pelos últimos episódios, tem também uma outra questão que surge entre os protagonistas, que a gente também pode dizer que é algo bem dramático, mas é claro, é algo que será solucionado. A história começa com o reencontro dos nossos protagonistas, quando a protagonista está regressando à sua cidade natal, numa espécie de férias, para recarregar as energias junto de sua família. Vinda de um término de relacionamento, o primeiro contato com o protagonista no trem de ida já gera faísca e tensão. Já o protagonista tolera as investidas de sua avó, uma fofa que quer porque quer arrumar uma esposa para ele. Quando essa vovozinha casamenteira conhece nossa espontânea e expansiva protagonista, é amor à primeira vista. Então ela começa a tarefa de aproximar os dois. Ela apenas desconhece a ligação dos dois no passado. E aqui a história dá a entender que os protagonistas gostavam um do outro quando adolescentes. A protagonista até admite isso no presente, e o protagonista a gente descobre com o passar dos episódios, apesar de que fica subentendido em todas as cenas que mostra eles no passado. No entanto, qualquer sentimento que eles tiveram um pelo outro na infância não se compara ao amor que nasce entre eles na vida adulta. Esse reencontro desestabiliza as emoções de ambos, mas a protagonista tem data marcada para seu regresso a Xangai, e assim ela faz, causando a primeira cena intensa entre nossos protagonistas, que deixa a cidade inteira um rebuliço só. E o protagonista tem a reação mais interessante de todas. Ele exclui o número da protagonista, cortando o contato. Afinal, a protagonista não pretendia regressar tão cedo para a sua cidade natal novamente. Um triste acontecimento faz ela regressar, e daqui em diante eles não serão mais capazes de segurar suas emoções e os sentimentos que têm um pelo outro. Entenda que a história tem particularidades culturais que os ocidentais não entenderão, principalmente brasileiros. Superado isso, não fique com raiva da mãe da protagonista. Ela está com medo da filha se machucar com esse relacionamento. É completamente diferente da mãe chata e de valores invertidos que recentemente presenciamos numa outra história chinesa, com o título de A Melhor Escolha de Todas. Também tem vídeo aqui no canal, vou deixar aqui no card. Assistam e vejam a diferença. O que também é diferente é o jeito como a protagonista reage ao que a mãe faz e fala. E ainda acrescento que toda a impressão errada que a mãe da protagonista tinha do protagonista, dele não querer nada sério com a filha dela, foi um pouco culpa da própria protagonista. Tanto que depois que o assunto é apaziguado, é divertidíssimo as cenas da mãe começando a aceitá-lo. Na verdade, quem faz a gente passar um pouco de raiva nessa história é a protagonista. Mas nos últimos episódios, antes de tudo terminar bem, ela leva um bom susto, que a faz cair na realidade. Na verdade, a gente leva um susto junto com os protagonistas, mas o final, apesar de corrido, é bonito. A protagonista sofre e tem muitas dificuldades, apesar dela sempre estar mostrando aos outros uma alegria e um jeito extrovertido e feliz. É divertido o jeito azedo do protagonista de agir e reagir às coisas. Isso, é claro, esconde um coração apaixonando-se.
Falando em apaixonar-se, prepare-se para se apaixonar por esse protagonista. Afinal, ele realmente foi desenhado de uma forma muito íntegra, corajosa, sendo atencioso e carinhoso com a protagonista. A maior confusão que acontece entre o casal é por falta de conversa. A protagonista quer um relacionamento, mas não está acostumada a ter alguém protegendo-a e cuidando dela. Talvez por causa da deficiência, se acostumou a cuidar de si mesmo sozinha. E quando o protagonista chega querendo ser essa pessoa, ela não entende, mas logo eles se resolvem. Então, se esse é seu tipo ideal de dorama, uma história muito atraente, com um destaque para as tradições, para a solidariedade, uma história sobre aproveitar a vida da melhor forma possível, os pequenos momentos. Corre lá e maratona essa história maravilhosa com um casal lindo e cheio de química que está disponível aqui no Brasil, na Viki, na WeTV e também tem alguns episódios disponíveis aqui no YouTube. Não esqueça de curtir o vídeo e compartilhar com outros amantes de dorama. Siga o canal e habilite o sininho para você ficar sempre por dentro das minhas indicações e resumos de dramas coreanos e chineses. Beijinhos!